calor na termodinâmica está associado a um fluxo de energia que aconteça entre dois sistemas termodinâmicos, que seja espontâneo e motivado apenas pela diferença de temperatura entre eles. Que é espontâneo e é produzido pelo fato de que as duas temperaturas são diferentes, a este fluxo de energia eu chamo calor. Calor é este fluxo de energia. E aí vem uma primeira noção associada a essa ideia de tentar não usar a palavra calor como substantivo. Na verdade, calor está associado a um processo, né, a uma maneira pela qual a energia é trocada entre dois sistemas. Qualquer outro fluxo de energia que não seja espontaneamente provocado pela diferença de temperaturas, eu vou chamar de trabalho. Tá? Então, calor e trabalho se referem a dois processos distintos de troca energética entre sistemas termodinâmicos. Ou eu podia dizer, trabalho é qualquer fluxo de energia que não seja calor. Tá bom? Muito bem, eu vou representar essas grandezas pelas letras Q e W e vou utilizar imediatamente uma ideia fundamental de toda a física, que é a ideia de conservação da energia. Eu pedi a vocês para fazer uma leitura do capítulo 4 do volume 1 do livro do Feynman, porque exatamente ele mostra a você de que maneira o conceito de energia é construído ao longo do tempo na física. Ele é construído de forma que nós tenhamos acesso a uma quantidade que permanece inalterada, qualquer que seja o processo que o universo sofra. Tá certo? Muito bem, então nós vamos partir dessa ideia. Isso significa que se eu tenho um sistema termodinâmico, eu deixo ele interagir com outros sistemas termodinâmicos. E interagir significa trocar energia com. Tá? Se esse sistema termodinâmico recebe energia espontaneamente por causa da diferença de temperaturas, então a sua energia interna vai aumentar. Se ele recebe energia por causa da realização sobre ele de trabalho, então a sua energia vai aumentar. Tá certo? Se ao mesmo tempo os dois processos estão ocorrendo, então a energia dele vai aumentar um tanto que é igual à soma das energias que ele recebe por cada um desses processos. Tá certo? Então, este é o enunciado inicial da primeira lei. Lembre, U é a letra que eu estou usando para representar a energia interna do sistema. A variação da energia interna de um sistema termodinâmico é a soma das energias que ele recebe, ou pelo processo que eu chamo de calor, ou pelo processo que eu chamo de trabalho. Tá certo? O cuidado aqui é que, ao contrário de outras convenções possíveis, eu estou então usando uma convenção na qual Q é um número positivo se Q representa a energia recebida pelo sistema. W é um número positivo se W representa a energia recebida sob forma de trabalho pelo sistema. Então, Q e W são positivos quando representam a energia entrando no sistema. Aqui está o sistema, aqui está a sua energia interna. A energia está entrando pelo processo que eu chamo de calor e pelo processo que eu chamo de trabalho. Quando está entrando, eu chamo de positivo. Em alguns textos você vai ver uma convenção um pouco diferente dessa. E nós mesmos vamos usar essa convenção um pouco diferente quando tratarmos do problema das máquinas térmicas. Porque quando tratamos do problema das máquinas térmicas, o que nos interessa é o trabalho que o sistema termodinâmico consegue realizar. Então, neste caso, nós vamos chamar este trabalho de positivo. Vamos inverter essa convenção. Mas eu espero que isso não cause muita confusão para você. Além disso, a gente tem um certo tempo para se acostumar com isso. Quando eu tratar de máquinas térmicas, o trabalho realizado pelo sistema é que vai ser chamado de positivo. Tá? Nesse contexto aqui, no contexto da primeira lei, se aparece um trabalho negativo, significa que é um trabalho feito pelo sistema. Se aparece um Q negativo, significa que é a energia que sai do sistema no processo que eu estou chamando de calor. Outra coisa é o seguinte, essa expressão que eu escrevi, que é a formulação clássica da primeira lei da termodinâmica, eu quero que você entenda que ela é verdadeira independente do tamanho dessas quantidades. O que eu quero dizer com isso?
Se eu imagino um processo no qual existem trocas muito pequenininhas de energia, então Q é um número muito pequenininho, W é um número muito pequenininho, isso aqui continua sendo verdade e muitas vezes eu vou querer, ao invés de escrever ΔU, escrever DU. Tá? Então você vai ver, em alguns exemplos, eu vou escrever essa lei dessa forma. Mas eu continuo escrevendo Q e W, não escrevo DQ e DW. Por que isso? Quando eu uso aquela notação, o ΔU virando DU, nas circunstâncias em que a variação é muito pequena, eu estou convidando você a pensar que U é uma quantidade que sofre variação, não é isso? Ela tem um valor antes, tem um valor depois, sofreu uma variação. Q e W não são quantidades que sofram variação. Está errado dizer variação de calor, isso não tem significado. Está errado falar variação de trabalho, isso não tem significado. Tá? Na literatura você vai ver alguns textos que usam essa notação, mas tem esse perigo. Alguns textos usam uma notação que pretensamente convida o leitor a não ir por esse caminho, que é assim, ó. Então, em alguns textos você vai ver essa expressão escrita assim, ó. Um D com um tracinho. Significando, o que quer significar esse tracinho? Quer significar que D tracinho Q é uma coisa pequenininha, mas que não é variação de nada. Alguns chamam isso de uma diferencial inexata, para contrastar com o DU, que é uma diferencial exata. Eu não vou usar essa terminologia, tá? Mas só queria alertar você vai ver isso em alguns textos. Tá? Então, eu vou usar essa formulação ou essa, independente do tamanho, do valor dessas grandezas Q e W. Tá? É claro que quando eu boto dois sistemas termodinâmicos em contato térmico, dizer que eles estão em contato térmico não especifica o mecanismo pelo qual esse contato é realizado, o mecanismo pelo qual há trocas de energia entre os dois. Nós podemos destacar aqui 3 tipos de mecanismos distintos. Os 3 tipos de mecanismo clássicos são esses 3 que eu estou mencionando aqui. O primeiro deles, condução. Eu digo que o mecanismo é um mecanismo de condução quando existe contato microscópico entre os dois sistemas. Por exemplo, se eu coloco os dois sistemas colados um no outro, e eu estou imaginando aqui o sistema a temperatura mais alta, pelo teorema da equipartição, a energia média das suas moléculas é maior. Quando uma molécula desse sistema bate numa molécula do outro sistema, que tem temperatura menor e, portanto, energia menor também, existe uma tendência a energia ir daquele que tem mais para aquele que tem menos. Tá certo? Então, o mecanismo de condução, ele pressupõe o contato microscópico entre os componentes dos dois sistemas. O mecanismo de convecção, ele pressupõe um movimento global das partículas desses sistemas termodinâmicos. Um exemplo clássico é o que acontece quando você aquece água numa panela. Você aquece água numa panela, existe contato, existe condução entre a chama aberta e o fundo da panela. Aí nós estamos falando de uma interação onde há contato microscópico, não é? Muito bem, mas uma vez feito isso, há contato microscópico com a água que está na parte do fundo da panela. Condução outra vez. Mas quando essa água que está no fundo da panela tem sua temperatura aumentada, a sua densidade diminui. E se essa panela está sob o efeito de um campo gravitacional, ela vai se mover para cima, porque ela tem densidade menor, então ela vai subir. Tá certo? Quando ela sobe, existe um movimento global desse sistema termodinâmico, que é a água no fundo da panela, de modo a ir para cima. E aí, quando ela vai para cima, ela entra em contato, condução outra vez, com a água mais fria que está no topo da panela. Tá? Então, a convecção pressupõe um movimento global de um dos sistemas termodinâmicos, pelo menos. Já o mecanismo de radiação pressupõe o trânsito de energia através de radiação eletromagnética. Então, nós recebemos calor do Sol.
E eu chamo de calor, porque esse mecanismo associado à diferença de temperatura entre o Sol e o nosso planeta. Mas essa energia não vem por condução nem por convecção. Ela vem pela radiação eletromagnética que nos alcança. Tá? Esses são os 3 mecanismos básicos de contato térmico que a gente encontra na natureza. Se eu uso um forno de micro-ondas para aquecer água, tá bom? Todo mundo está imaginando esse processo? Botei uma xícara d'água dentro do forno de micro-ondas, liguei o forno de micro-ondas. Todo mundo sabe que essa água vai receber energia, vai ficar mais quente, a temperatura vai aumentar. Que processo de transmissão de energia está acontecendo? Cuidado, que processo de transmissão, eu ainda não falei do mecanismo de contato térmico aqui. Isso aqui envolve calor ou trabalho? Isso envolve trabalho, não envolve calor. Não há uma diferença de temperatura entre o sistema que está cedendo energia e o sistema que está recebendo energia. Então esse processo é um processo de trabalho. Se eu fricciono uma mão com a outra, todo mundo sabe que a temperatura da mão vai aumentar. Esse processo é um processo que envolve calor ou trabalho? Trabalho. Tá? Então cuidado, estou aquecendo minha mão, cuidado, porque esse termo é perigoso. Você convida a pessoa a pensar em calor, mas isso não envolve calor nenhum.